Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, deixa eu ver se eu consigo enviar o link pro pessoal que me pediu. Não sei muito, não entendo muito de tecnologia, gente. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, não sei se ficou salvo o tema, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui por que as mulheres se tornam tão irritadiças no casamento, tá bom? Tá bem? Eu vou trazer aqui 5 motivos. Mas acho que eu não vou conseguir compartilhar este link nos status. Me pediram para compartilhar o link nos status. Alguém que está aqui na minha live pode compartilhar o link nos grupos, por gentileza? Se você está aqui e é dos meus grupos de Instagram, do Telegram, qualquer grupo, por gentileza, eu vou pedir para você compartilhar o link dessa live, por favor, colaborarem comigo aí com este ato, por gentileza. 5 motivos da irritabilidade das mulheres depois do casamento. Beijo no coração de vocês. Espero poder ajudar. Eu venho percebendo os homens também pedindo socorro, né? Ajuda, uma luz aí. Que ótimo que eles também estão buscando por entendimento, por clareza. Eu sempre falo e repito o seguinte: todo excesso de sofrimento é consequência do excesso da ignorância. Ou seja, ignorância do não saber, tá? Quando você passa a ter conhecimento, você sabe exatamente o que precisa ser feito. Eu só sei fazer algo, ou eu só sei tratar algo se eu sei o que está acontecendo ali. Então, você só vai conseguir se curar ou resolver o seu conflito, o seu problema, se você souber a causa do problema e qual é o caminho para o tratamento, tá bom? Então, o melhor caminho para você resolver os teus problemas, seja ele qual for, é buscar aprender mais sobre isso. Tudo bem? Então, você que está aqui comigo, eu agradeço muito a tua presença e vou pedir também para você compartilhar essa live com quem você acredita precisar ouvir essas informações, né? Os 5 motivos principais pela qual uma mulher se torna irritada dentro do casamento, tá bom? E lógico que depois que eu terminar aqui os 5 motivos, eu vou esclarecer dúvidas de vocês, vou responder todas as perguntas, a gente vai fazer uma interação bem legal também depois da live, tá bom? Vou aguardar aí 1 minutinho, 2 minutinhos pro pessoal chegar, e se você tiver dúvidas, aproveita esse minutinho para você perguntar e eu já te respondo. Aproveita a live, né? É muito comum eu receber lá no meu direct, é lógico que se expor aqui não é tão simples, né? Muitas perguntas, muitos questionamentos as pessoas fazem, mandam textos e mais textos. Gente, o que eu consigo fazer, né, de forma gratuita, quando você tem uma dúvida e manda uma mensagem, ou até mesmo faz uma pergunta aqui, eu dou uma luz para você, né? Para você começar a ter noção do que esteja acontecendo. Porém, um direcionamento assertivo, ou seja, algo que vá realmente solucionar de forma assertiva, é importante ter um aprofundamento. Hoje mesmo eu atendi um rapaz buscando por ajuda, desesperado, 2 anos de morando junto com a mulher, e a mulher não se abre com ele, se mostra sempre irritada, se mostra sempre nervosa, não quer conversar. Por isso que me inspirou a fazer essa live com este tema, porque acredito que assim a gente ajuda os homens tanto quanto as mulheres, né? E ele me disse o que eu faço, né, com essa mulher, qual é o direcionamento, mas ele trouxe algumas perguntas, ou ele trouxe alguns questionamentos breves. Porém, atrás de uma irritabilidade, de um comportamento de uma mulher irritadiça, existem várias questões, né? E dentro da pergunta que ele me trouxe, se mostrou, eu percebi logo nas primeiras mensagens, nas primeiras falas, já algumas falhas e ali, alguns erros de comportamento de ambas as partes, né? Tanto do homem, tanto quanto da mulher. Porém, para que eu dê um direcionamento assertivo, profissional, né?
eu preciso de mais perguntas, porque seria muita incompetência da minha parte, ou não profissional, trazer um direcionamento apenas com uma frase e uma fala da pessoa. Entenda uma coisa, tanto você que está me ouvindo, tanto qualquer pessoa que chega no consultório ou busca por uma ajuda, por exemplo, a pessoa ela chega com uma queixa, né, uma reclamação, uma dor, e quando o profissional ele começa a fazer perguntas, né, a descavar debaixo daquilo ali, existe outros problemas que verdadeiramente é a causa. Aquilo que está como consequência está por cima, na verdade é uma consequência de algo não resolvido. Então, quase sempre o comportamento, aquilo que está inflamado, aquilo que está causando um caos, né? Ou está aparentemente um caos, é a causa de algo mal resolvido que está por baixo, que às vezes nem você mesmo tem noção. Mas o profissional, ele está preparado para buscar e entender e conseguir te ajudar a resolver, tá bom? Então aqui, nessa live, eu vou trazer uma luz para você, tá bom? Para você começar a perceber o que pode estar acontecendo, por que eu posso estar tão irritada, ou a minha mulher está tão irritada num casamento, tá bom? Então é uma luz. Agora, por trás deste comportamento, possa ser que existam outras coisas, tá bom? Então assim, mas quando a gente já tem uma noção, tá me incomodando esse negócio virando assim. Olha que a gente quando começa a ter o autoconhecimento, a gente se percebe fácil, né? Eu comecei a perguntar, por que eu tô mexendo tanto aqui? Deixa assim. Então assim, vou para me corrigir. Tá, é porque tá incomodando, mas enfim. Então o que acontece? Por que uma mulher se torna extremamente irritada no casamento? Primeiro motivo, excesso de obrigações e de afazeres. Quando ela começa a se sentir extremamente sobrecarregada e não tem ao lado dela um parceiro, um companheiro que colabore muitas vezes, né? Então, principalmente mulheres que são profissionais, né, que trabalham fora ou trabalham até mesmo em home office, por exemplo, mas que tem, né, o seu papel de profissional e tem a ocupação do lar, os afazeres da casa, aí vem os filhos, é uma infinidade de coisas. Aí você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma boa mãe e uma boa esposa. É muito para uma mulher, né? Ou seja, nós mulheres buscamos, né, por esta liberdade, por esse direito de ir e vir e de exercer profissão. Ótimo, né? Nós conseguimos essa liberdade e com essa liberdade nós conseguimos uma independência que nos dá aí muitas vezes uma força ou uma condição de sair muitas vezes de um relacionamento doentio e de tomar atitudes que a gente não tomaria, por exemplo, se estivesse aí sem uma renda e sem essa liberdade, certo? Porém, essa liberdade, esse lado nosso profissional que está sendo exercido por muitas mulheres, está trazendo uma consequência e um dano também, né? Traz uma irritabilidade, porque a irritabilidade também é consequência do estresse, né? Quando você está extremamente sobrecarregada, com muitos afazeres, e principalmente quando você não tem uma pessoa que colabore com você, quando você vê ao seu lado uma pessoa que pode te ajudar e muitas vezes finge não ver, a irritabilidade dobra, né? Porque você se sente não compreendida, você se sente não valorizada, não amada, né? Então começa a juntar um monte de outras coisas. Aí o que essa mulher faz? Começa a brigar por causa da toalha, começa a brigar por causa de uma conta, começa a brigar porque o marido chegou atrasado ou porque... por causa de um monte de outras coisas que não tem nada a ver, que é apenas um reflexo de uma insatisfação. Certo? Então, o que se faz neste caso, então? Comece a aprender a delegar, dividir, né? Não se cobre tanto, faça o que for possível. O que não for possível, simplesmente deixe. Estabeleça prioridades, só que nós mulheres carregamos, né, uma culpa, querendo ou não, a gente acaba se sentindo culpada por não conseguir dar conta de tudo. Então, se você é uma mulher profissional também e do lar e tem filhos, o que você precisa fazer para que você não se sinta tão cansada e tão irritada é estabelecer prioridades. Não querer ser uma mulher aí, 1001 utilidades no sentido de querer fazer tudo de forma perfeita. Você não
vai conseguir ser perfeita e dar conta de tudo de uma forma como se você estivesse, por exemplo, fazendo apenas uma coisa. Por exemplo, uma mulher só dona de casa, ela consegue ser uma excelente dona de casa, dar conta de tudo. Porque eu já fui só dona de casa. Eu conseguia, sim, manter a minha casa num brinco, tudo organizado, comida feita na hora, tudo tá. Eu conseguia, por quê? Porque eu só era dona de casa. Agora, quando você se torna uma mulher também profissional, fica muito mais complicado, né? Então, assim, se cobre menos, faça dentro do possível. E quem se queixar, que pega e faça, tá bom? E faça. Ponto. Seja ele quem for que vier te questionar por você estar fazendo ou não fazendo da forma como deveria, olha pro lado e diga, sinto muito, eu não consigo ser mil e uma utilidade perfeita em tudo. Eu entendi que eu não preciso ser perfeita, eu só preciso ser ideal. E este meu posicionamento é ser ideal. Tudo bem? O segundo outro ponto que as mulheres se tornam extremamente insatisfeitas ou irritadas no casamento é a ausência do afeto. Né, do amor, a ausência da atenção. Mulher precisa e necessita de atenção, de um homem que a ouça, um homem carinhoso. Infelizmente, os homens deixam a desejar nessa questão do afeto, da atenção. As mulheres querem, gostam extremamente de conversar. Não são todas, mas a grande maioria. Quando eu falo as mulheres, os homens, eu falo da grande maioria. Não falo de 100%. Existem exceções mais mínimas, tá bom? Então, assim, a mulher, ela possui... Boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. A mulher possui uma necessidade extrema de atenção, de diálogo, de conversa, de olho no olho, né? de afago, como que uma mulher se sente amada? Uma mulher se sente amada quando você é carinhoso, quando você é compreensivo, quando você faz dela uma prioridade. Uma mulher que não se sente amada, ela se torna irritada. Tá bom? Vamos lá. Terceiro motivo pela qual uma mulher se torna irritada: desequilíbrio hormonal. Né? Por isso que muitas vezes a mulher no ciclo menstrual, né, menstrual que fala, TPM que a gente fala, né? A mulher se torna muito irritada, porque ela está com os hormônios desequilibrados, tá bom? Nós, mulheres, infelizmente, somos seres emocionais, ou seja, nós somos muito mais emoção do que razão. E nós, mulheres, temos esse lado aí que a gente fica muitas vezes à flor da pele por coisas, às vezes, que nem tinha necessidade. Mas nós somos assim. E quando você se relaciona com um homem compreensivo, ele tolera e ele sabe relevar. Mas se você casa com um homem grosseiro, fica mais difícil, você se torna uma mulher aí muito mais irritada, porque você não tem ao seu lado um homem que compreenda o seu desequilíbrio hormonal e esses altos e baixos, né? Então, mulheres que têm a TPM muito forte e na fase também da pré-menopausa e da menopausa, porque os hormônios estão uma bagunça, a ausência dos hormônios que trazem paz, equilíbrio, né? Ou seja, os hormônios que fazem com que a gente se sinta bem com a gente mesma, os hormônios que nos trazem sensação de felicidade, de prazer, eles faltam, né? Eles estão em desequilíbrio, então a mulher se torna também irritada. Quarto motivo, aí eu diria para as mulheres, busquem se cuidar, né? Quando eu falo que eu estou trazendo uma luz, eu estou te ajudando a enxergar onde está o problema. Por exemplo, se você é uma mulher que não tem excesso de obrigações, gente, quando eu falo excesso de obrigações, todo mundo tem obrigação, tá? Mas o excesso de obrigação são aquelas coisas que você sente que você não vai dar conta e é muito para você, tá? Todos nós temos que ter momentos de descanso, um momento com você e com você mesma. Então, por exemplo, se você não for essa mulher que tem excesso de obrigações, que é uma mulher que tem um dia aí atarefado, mas não é uma sobrecarga, um marido companheiro, provavelmente você vai estar, por exemplo, no desequilíbrio hormonal. Então, é para você se compreender, tá bom? Outro motivo, desejos reprimidos. Qual é o outro motivo que faz com que uma mulher se torne irritada, ou se torne irritada no casamento? Desejos reprimidos. O que são desejos reprimidos? Às vezes essa mulher, ela nem quer
estar mais casada por uma infinidade de motivos. Às vezes ela se apaixonou por outra pessoa. Às vezes ela já foi... Às vezes o marido hoje é muito bom, mas ela já foi extremamente magoada, né? E ela não consegue mais sentir uma conexão com esse maridão aí. E então ela começa a mostrar uma insatisfação, a irritabilidade. Por quê? Porque por trás de toda a irritabilidade existe uma insatisfação, tá? Então uma mulher aí com desejos reprimidos, ela se torna assim. Por exemplo, uma mulher que desejaria ser uma empresária, mas ela é uma dona de casa, se tornou uma dona de casa, e ela nem tem muita clareza de que ela queria, na verdade, também ser uma profissional, mas ela só se percebe extremamente irritada. Vou tentar deixar salva, tá, meu amor? Ela só se percebe, que às vezes o Instagram, ele derruba, às vezes a gente tenta salvar e não fica salva, tá? Então, se você puder continuar assistindo, tudo bem. Se não puder, você tenta assistir depois, tá bom? Então, uma mulher com desejos reprimidos, ela se torna irritada. Às vezes pelo fato dela não querer mais estar casada, por uma infinidade de motivos, né? Que ela pode estar apaixonada por outro. Ela pode não estar mais satisfeita com o marido, porque ele já magoou muito agora. Ele tentou consertar, consertou, mas ela não tem mais afinidade com ele. Às vezes ela gostaria de estar ou se tornar uma profissional e não queria mais ser dona de casa, mas ela não consegue fazer essa separação, então ela começa a se sentir insatisfeita no casamento e começa a acreditar que é o casamento que é o problema, quando na verdade não é o casamento que é o problema. Ela só está com um desejo reprimido que ela não tem clareza, né? É por isso da importância de você buscar um profissional para você entender, né? No final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, motivo principal, desejos reprimidos. Esse desejo pode ser uma infinidade de desejos, tá bom? Um exemplo. Uma mulher que gostaria de ser mãe e não conseguiu um filho, por exemplo, né? E de repente ela se torna uma mulher extremamente irritada. E por que ela está irritada? Porque ela tem um desejo, né? Que ela precisou sufocar, que ela precisou ou não pôde realizar, ou por que ela não pôde ter esse filho, que às vezes o companheiro não quer. Tem muitos homens que se casam e não querem um filho, e essa mulher acaba aí tendo que sufocar este sonho, tá? Então, é basicamente isso. Agora, o quinto motivo são traumas não tratados. Como assim, traumas não tratados? Às vezes você traz problemas da sua infância, você sofreu abuso sexual infantil, homem também tem isso? Sim, com certeza, homem também tem isso. Porém, agora eu estou falando focado na mulher, né? Porque as mulheres mostram muita irritabilidade. Por isso que eu trouxe essa live focado em 5 motivos porque a mulher se torna irritada. O homem se torna irritado por outros motivos diferentes. Um dos motivos principais que torna um homem irritado, por exemplo, é a não satisfação profissional. A mulher, se você perceber, a insatisfação dela está muito mais ligada às relações. Por isso que é extremamente importante a gente entender mente masculina e mente feminina. É por isso que eu sou especialista em relacionamentos. Por quê? Porque eu busco estudar a mente do homem e a mente da mulher e o que traz o conflito entre eles. Então, um dos motivos principais da insatisfação masculina é a parte profissional dele não bem sucedido. Um homem bem sucedido financeiramente, ele se sente o cara, né? Por quê? Porque o dinheiro para ele é prioridade. E quando ele tem dinheiro, ele se sente poderoso e ele, né, resolve tudo, quase tudo, na cabeça dele, né? E a mulher, por isso que o homem, por isso já repararam o seguinte, o homem fala assim, quando ele vê, a mulher não gosta de mim, é muito comum quando você posta alguma situação entre homem e mulher, aí os homens falam assim, que nada, mulher gosta de dinheiro, que nada, mulher é interesseira. Gente, tem mulheres assim? Com certeza, conheço muitas, né? Mas não é a maioria. A grande maioria das mulheres, a prioridade dela não é o dinheiro, a prioridade é o afeto. É o quanto você se importa com ela, né? A mulher, ela tem como prioridade, tô falando de maioria, tem como prioridade o afeto. Mulher, você é maravilhosa, amo você, sua sabedoria vem de Deus. Amém. Espero e tenho certeza que vem de Deus. Então, o que acontece?
Aí os homens pegam e falam assim, mulher é tudo interesseira, se tiver dinheiro, tem até aquelas piadas que mulher gosta de cartão de crédito, o amor da mulher está no cartão de crédito. Sabe por que os homens falam isso? Porque esta é a prioridade deles. Então, eles se relacionam com as mulheres com a mente deles. É por isso que dá ruim, né? Porque o que ele pensa, aí sabe o que ele faz? Já aconteceu muito, eu tendo mulheres no consultório que tem maridos aí bem sucedidos que elas estão infelizes no casamento. Por quê? Porque o homem dá de tudo pra ela, paga empregada e eles não entendem o porquê da insatisfação desta mulher. Você tem tudo, você é ingrata, você não agradece. E ele fica trabalhando de dia e de noite para bancar essa mulher, dar todo o luxo para ela, mas nos momentos vagos dele, ou de folga, o que ele faz? Vai beber com os amigos, ou então dorme, deita e vai dormir, ou então, né, ele está fazendo qualquer outra coisa menos dando atenção para ela, porque ele já acreditou que ele fez tudo o que podia por ela. Por quê? Porque para ele o dinheiro é prioridade. Mas para ela não é a prioridade. É importante? É importante o dinheiro para nós. Qual mulher que não gosta de dinheiro? Aliás, qual ser humano que não gosta de dinheiro? Todos nós, né? A falta do dinheiro também destrói as relações. Com certeza, na verdade, é o primeiro e principal motivo das destruições das relações ou dos casamentos é desequilíbrio financeiro, se você não sabia. Busque organizar as suas finanças e ter sabedoria para lidar com o seu dinheiro para que isso não venha destruir o casamento de vocês, tá bom? Então assim, percebe por que dá problema nos casamentos? Porque o homem age com a mulher de acordo com o que ele acha que é importante para ele e a mulher age de acordo com o que é importante para o homem. Sabe o que as mulheres fazem quando ela gosta muito do cara? Fica dando muita atenção, liga toda hora, né? Dá muito chamego, dá muita atenção. O homem não importa muito com isso, não se importa muito com isso. Por quê? Porque isso para ele não é prioridade. Aí as mulheres não me amam, nem liga para mim, não me telefona, não me dá atenção. Por quê? Mas se ele te der de tudo, significa que ele está te amando. Porque para ele isto é prioridade. Agora, quando o homem não te sustenta, quando o homem não te dá atenção, aí fica difícil de entender o que esse homem está fazendo com você ou quem é você para ele. Observe. Até o sexo para, com certeza. Observe, tá bom? Me perguntaram aqui, o Gênio disse que existe algum transtorno em relação a querer atenção demais? Existe, tá? Uma pessoa que busca por atenção demais, ela tem duas questões. Ou este homem, essa mulher, né, é muito desapegada, então por esse desapego extremo, ele provoca aí uma sensação de não valor, né? Por exemplo, se eu sou uma mulher muito apegada e que exigindo muita atenção, tem dois motivos. Ou o meu marido é muito desapegado e não me dá atenção, então eu sinto muita falta e não se sinto valorizado, eu fico buscando por isso. Ou então eu tenho uma carência demais, ou seja, o apego, a dependência emocional, sou muito insegura, sou muito carente e eu faço com que essa pessoa seja, eu fico agarrada nele para poder que ele não me largue, então você fica colado nele, né? Pessoas muito grudentas, pessoas muito carentes, são pessoas inseguras, são pessoas sim com uma dependência emocional que precisa ser tratada, tá bom? Uma pessoa hoje me fez uma pergunta nos stories, eu acredito que ela está aqui, não sei se ela continua por aqui. E eu não vou responder no final. Ela mandou um pôster para mim, onde uma pessoa aí que trabalha no Instagram postou umas mensagens dizendo que uma mulher nunca deve aceitar um homem que tem as redes sociais, ou que siga mulheres que não são amigas. Depois eu vou falar sobre isso. Se você estiver aqui, continue que eu vou responder sobre isso. Ela pediu para me comentar, então no final da live eu comento. E a mulher nunca deve aceitar que um homem, qual que é a outra parte? Nunca deve aceitar que um homem siga mulheres que não são amigas dele, né, amigas próximas, e nunca deve aceitar, eu esqueci qual é a outra parte. Deixa eu ligar aqui o Instagram para me ler, para me depois responder para vocês, tá bom? E eu vou responder isso no final. Se você também tem curiosidade disso, do que você não deve aceitar, eu vou falar sobre isso, tá?
Então, uma mulher insatisfeita ou uma mulher extremamente irritada no casamento é uma mulher que tem traumas aí não tratados. Às vezes você está super irritada, tudo que seu marido faz para te agradar não agrada, te dá atenção, sustenta você, né, te ajuda em casa, você não tem o desequilíbrio hormonal, mas ainda assim você está irritada. Provavelmente você tem traumas aí não tratados de infância ou até mesmo de relações passadas. É por isso que é super importante que você cure dos teus traumas para que você não destrua os teus relacionamentos. Mulheres com traumas do passado, seja de infância ou de relacionamentos anteriores, precisam tratar os teus traumas para que você não destrua seus relacionamentos. Tá? Porque você se torna uma mulher irritada se torna inconveniente e tóxica, ok? Então, só pra gente concluir esta parte, mas não conseguimos ter controle do outro. Não, ninguém consegue controlar o outro, não fica querendo, nós não podemos querer mudar o outro, sabe por quê? Porque a gente não tem capacidade de mudar ninguém. Nós temos a capacidade de influenciar o outro à mudança. E essa influência, ela tem duas formas, né? Você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que demonstre um comportamento mais positivo, no sentido, por exemplo, você quer que o seu marido, a sua mulher faça exercício físico, academia, comece a fazer, seja saudável, né? Para mostrar para ele o quanto é legal ser saudável. E ainda assim pode acontecer de que ele não faça exercício físico. Por quê? Porque isso é importante para você e não para ele. Certo, gente? Então, assim, uma pessoa só muda quando ela entende que aquela mudança é importante para ela. Certo? Então, nós temos duas formas de mudar. E você também mudando agora. A questão de você mudar o outro. Você começar a mudar é sobre o eu. Você começar a mudar o seu comportamento, o seu posicionamento do que você fala, como você fala, o que você aceita e do que você não aceita. Tem muitas pessoas querendo que o outro muda, querendo que o outro me trate melhor, que o outro me respeita, quando na verdade nem você se respeita. Quando o outro bate na sua cara, né, ou quando o outro te trata como lixo, você continua ali nos pés chorando e implorando por respeito. Não vai te respeitar. Então você que tem que começar a mudança. Não é o outro que vai mudar. Muitas vezes a mudança do outro acontece com a tua mudança, quando você começa a impor respeito. Quando você começa a mudar a tua forma de ser e de agir. É assim que a gente muda o outro. E ainda assim, às vezes acontece da gente não conseguir mudar o outro. Aí o que a gente faz? Se muda daí. Certo? Quando você está junto com uma pessoa que você já conversou, dialogou, o outro não consertou. Você muda o seu comportamento para que você veja se a pessoa se adeque, né? Se adequa e vá. Não funcionou. Claro, gente, que não é de um dia para o outro. Tem mulheres que me procuram, esse tempo para trás, uma jovem me procurou, reclamando que o marido dela não dava atenção para ela, mas ela era aquela mulher grudenta. O marido estava no sofá, ela sentava no sofá. O marido ia pro quarto, ela ia pro quarto. O marido é papinha, ela ia... Gente, pelo amor de Deus, né? Para de ser grudento, isso é carência, isso é dependência afetiva, tem que tratar. Tratar da sua psique, desapego, entendeu? Então ela pegou e falou assim, ela falou assim, mas ele nem liga pra mim, eu fico perto dele, ele nem me liga, eu tenho que ficar acariciando ele. Falei, quanto você faz isso? Todo dia, eu gosto tanto da presença dele, queria tanto carinho dele. Eu falei, meu amor, tudo bem, você não tá errada, porém você não dá espaço, ele tá de saco cheio de você alisando todo dia, onde o homem vai, você vai junto. Parou com isso, dá um tempo, deixa ele sentir a sua falta. Deixa ele sentir que você não está ali, então ele vai te procurar. Como que você quer que o cara vai te procurar se você está ali esfregando? Entendeu? Lembre-se que eu falei, o homem não tem como prioridade se não é questão de ficar alisando. Né? Isso é prioridade nossa, não de 100% das mulheres, a maioria. Aí o que ela fez? Então eu tenho que me afastar. Eu falei, vai fazer alguma coisa diferente, vai ler um livro, vai fazer outra coisa, vai conversar com outra pessoa. Deixa o cara sentir sua falta. Ele tá no sofá, você fica no sofá. Ele vai pro quarto, você vai atrás do quarto. Ufa, né? Aí ela pegou, chegou na outra sessão, na outra semana. E falou assim, não funcionou, doutora. Falei, por que não funcionou? Então, sabe que você me falou que era pra mim ficar na sala quando ele fosse pro quarto, pra mim fazer alguma coisa diferente? Eu falei, então eu fiz. Ele nem ligou. Eu falei, mas foi semana passada isso. Então, mas eu fiquei lá embaixo e ele não foi atrás de mim. Eu falei, minha filha,
Ele deu graças a Deus que você sumiu por uns dias, ou por um dia. Ele não vai atrás de você. Dá tempo. Tempo não é uma semana, não é 15 dias, entendeu? Não é um mês, é tempo. Entendeu? Então, às vezes a pessoa começa a ter um comportamento, você não emagrece fazendo um regime com a semana. Você não vai pra academia e ganha músculo com um mês. Entendeu? As pessoas querem uma transformação de um dia para o outro, não é assim. Então o cara deu graças a Deus. Eu falei, não funcionou mesmo. Quantos dias você fez isso? 2 dias. Eu falei, posso falar uma coisa pra você? Foi um alívio pra ele. Ele nem sentiu sua falta. E se sentiu, ele nem falou, pelo amor de Deus, que bom que ela tá pra lá. Né? Então é isso, tá bom? Então, tem que tratar os traumas aí para que você não se torne uma pessoa apegada, né? Uma pessoa inconveniente. Mulheres com traumas se tornam inconvenientes, se tornam irritadiças, ofensivas, se tornam mulheres acusativas, porque tudo elas associa ao outro, né? Porque é o marido que está do lado. Então, a minha insatisfação é associada a você. Entende? Taca na lata, pois é. Fazer o quê? Né? Então, assim, porque o psicólogo é esse. O psicólogo é um profissional que não vai falar o que você quer ouvir. Porque o que você quer ouvir não te muda. O que você quer ouvir não te transforma. Você precisa ouvir aquilo que você precisa ouvir. Você tem que ouvir aquilo que você precisa. Essa live vai ficar salva? Vou tentar deixar salva, tá, Theo? Espero conseguir. Então, assim, o que te transforma não é o que você quer ouvir, é o que você precisa. E ouvir o que a gente precisa, às vezes é dolorido. Mas tudo que transforma, dói. Não esqueça disso. Tudo que transforma, dói. Para você ter o corpo fitness, né? Cheio de músculo, vai doer. Você vai pra academia, dói pra caramba, né? Pra você emagrecer, você tem que parar de comer um monte de coisa gostosa que você gosta. Dói pra caramba. Pra você parar de sofrer como corno, né? Ou de dor de corno, que o seu namorado te largou, o seu ex te largou, para de stalkear. Certo? Para de sentir, né? Ou seja, vai doer também. Tudo que transforma, dói. Se você quiser ficar só no sentimento de prazer, na verdade, o sentimento de prazer, ele vai trazer também uma consequência, tá bom? Na verdade, o prazer é superficial, né? Então vamos lá. Melhor psicóloga para a vida toda. Obrigada, a Dani. Então, só pra gente concluir aí. E quando é o marido que sempre aponta o defeito da mulher e não vê o que elas fazem, o que eles fazem pra nós? Então, isso aí já é tema pra uma outra live, tá bom? Porque assim, doutora, sonho em ouvir você me dizer que estou toda errada. Essa é a melhor, né, Kátia? Ou seja, eu amaria ouvir, eu entendi o que você quis dizer, eu amaria ouvir você dizer pra mim onde está o meu erro, né? Porque você já entendeu, Kátia, que é quando eu identifico a minha falha que eu conserto a minha vida. É lógico que você não tá querendo apanhar, né? É lógico que você não tá querendo ser acusada. Na verdade, no fundo, você tá querendo descobrir a tua dor ou a causa da tua dor para você se transformar. Parabéns pra você, né? Isso é evolução, você já está com meio caminho andado aí, né? Então o que acontece? Para entender o porquê que o marido acusa, um homem que fica acusando demais também, ele também tem uma insatisfação, né? Toda irritabilidade, vou lá agora para vocês entenderem, tanto homens quanto mulheres. Todo o desejo, entenda, todo o desejo gera uma falta. Todo o desejo não realizado, todo o desejo não realizado gera uma falta. Quando o marido nunca te procura, é errado você ir atrás? Não. Se é seu marido, deve ir atrás, né? Vá, por favor, né? Só que assim, se for sempre assim, tem que se preocupar, né? Por que ele não te procura? Qual é o problema? É aquilo que eu sempre falo. Este homem está tendo um comportamento inadequado. Mas por trás desse comportamento existe alguma coisa. Tem alguma coisa mais profunda, né? Então, assim, é estes porquês que a gente encontra na terapia. Mas
Você deve sim sempre procurar pelo teu marido. Ele é teu marido, tá? Então o corpo dele te pertence, o seu pertence a ele. E quando a mulher não procura o homem não procura ela, qual a diferença entre um homem e mulher, né? Então do mesmo jeito que ele pode nos procurar, isso é comum, nós mulheres podemos procurar o homem também, que isso é comum. Porém nós temos uma crença, né? Que a gente não pode, que é fake, que tem que esperar o homem. Seria o mais ideal, porque nós temos essa estrutura, né? Mas não é errado e nem te tira o seu valor, nem te tira o seu merecimento quando você vai atrás do seu marido. Muito pelo contrário, né? A maioria dos homens amam as mulheres quando elas o procuram sexualmente. Todo homem tem um sonho de mulheres atrás deles, né? O meu diz que se ele vem, eu também posso ir, justamente. Na verdade, os homens amam e desejam que as mulheres o desejam, né? Mas as mulheres têm uma péssima mania de ficar esperando, porque elas acreditam que é o homem que tem que procurar, tá? Então não tem problema nenhum a mulher procurar pelo marido. Na verdade, isso causa aí nele uma sensação de ser desejado. O homem também gosta de ser desejado, tá bom? E quando for lá pro ato sexual, cuidado para não ser uma múmia, não demonstrar nenhum tipo de sentimento, de emoção, né? Seja uma mulher mais empolgada, que mostre para ele que tá legal. E se não tiver legal, conversa com ele por que não tá legal. Não tô gostando disso. Eu sei que não é tão simples falar, né? Mas tem que aprender. Se você não tiver liberdade para falar do que você sente, do que você não gosta para um homem que você dorme com ele, transa com ele, pra quem que você vai falar, né? Eu atendi uma jovem um tempo atrás, uma jovem, que ela disse que nunca gozou na vida e não tem coragem de falar pro marido dela. E, na verdade, ela sentia isso uma vergonha enorme, como se isso fosse um problema dela. Ela tinha vergonha, ela falou, eu tenho uma coisa para te falar, que eu tenho, não sei nem como que eu vou falar. Olha só, eu tenho uma coisa para te falar, que eu não sei nem como eu vou falar isso. Aí eu fiquei pensando, bom, ela roubou, ela matou, ela fez alguma coisa assim que é imoral, né? Que está fora da ética, da moralidade, daquilo que é certo e errado, das leis, né, do homem. Pensei, né? Porque isso é normal, já escutei de tudo no consultório, isso também não é bicho de sete cabeças. Né? As pessoas têm os seus atos aí obscuros, de que é normal, nós psicólogos estamos preparados para ouvir qualquer coisa, tá bom? Então, pra mim, nada é novidade. Mas eu pensei, bom, deve ser alguma coisa tipo isso, né? Que é imoral. Aí ela disse, eu não sei nem como que eu começo. Aí ela ficou, não sei como que eu começo. Eu falei, pode falar, fica tranquila, tô preparada, né, tal. Aí, resumindo, ela falou, eu não consigo sentir prazer sexual. Eu falei, e o que tem isso de errado? O que isso é feio? Eu tenho tanta vergonha disso. Mas sabe por quê que ela ficou assim? Porque ela fez uma associação de que ela era um problema. Eu não sentir prazer significa que eu sou uma mulher inadequada, que eu tenho um defeito, que eu não sou tão desejada ou não desejável, que eu sou uma mulher... Entende? Aí eu comecei, né, a perguntar. Por isso que é complicado a pessoa fazer um comentário ou uma pergunta e eu responder e aquela minha resposta ser assertiva ou ser um tratamento. Aquilo que eu disse, repito, é uma luz, mas não é o resultado 100%. Por exemplo, se sua mulher fala assim, eu não tenho desejo pelo meu marido, né, que faz uma pergunta, o que eu faço? Ou então ela fala assim, por exemplo, se ela faz um comentário nos stories assim, eu não sinto desejo sexual. Esse não desejo sexual tem muitos motivos. Poderia dizer que ela é uma mulher frígida, poderia dizer que essa mulher tem um desequilíbrio hormonal, poderia dizer que essa mulher ela tem tabus, poderia dizer que ela sofreu abuso sexual infantil, pode ter uma infinidade de coisas, porque a falta do desejo sexual existe em muitas causas, tá? Porém, o problema dessa mulher não é nenhum desses. Por isso a importância da terapia, para a pessoa não se sentir a errada da situação. Neste caso, conforme eu fui perguntando para ela, eu fui aprofundando para entender, né? Eu fui perguntando como que é o ato, como que o marido dela toca ela, quantas vezes, como que foi, começo, como que foi as relações sexuais delas antigas, como que era, qual a visão que ela tem do sexo. Resumindo, o marido dela, bonitão, né? Ou seja, não sabe fazer um carinho, não sabe tocar, sobe em cima igual cachorro e sai. Homem, se você é aquele que não se preocupa com o desejo sexual da tua mulher, sua mulher nunca vai gozar. Sabe por quê? Porque a mulher, o homem tem o prazer, ou ejacula, ou goza, né?
de 2 a 5 minutos. É a média. Média de 2 a 5 minutos o homem, ele conclui, né, o prazer sexual dele. Sabe quanto tempo uma mulher demora para concluir? De 8 a 12. Ou seja, é o triplo do tempo do homem. Então, se este homem não tiver paciência para estimular essa mulher, para dar e dando prazer para ela, para dar o tempo dela chegar ao orgasmo, ela não vai chegar nunca, porque ele começa, termina e ela não chegou nem na metade. Principalmente homens que não dão carinho, que não sabem tocar a mulher, né? E que nem falam sobre sexo, que nem tocam no assunto, é no escuro, debaixo da coberta. Não vai gozar, não. Entendeu? Homens ignorantes, que não dão carinho, que não dão atenção, que não conversam com a mulher, é um grosso, é acusativo, chega em casa, não olha pra cara da mulher, vai pro celular, vai pro banheiro, sei lá pra onde, fica com os amigos, chega em casa, reclama, homem fedorento, que não se cuida, é uma infinidade de coisa. Sou casada há 16 anos, nunca traí meu marido, mas ele não faz nada pra me agradar, só espera que fiquei com outro, só espera, fiquei com outra pessoa e amei. Pois é. Pois é. Eu tô atendendo uma jovem que tem alguns anos de casada, 16 anos de casada, e o marido sofreu um problema aí financeiro e caiu em depressão, engordou não sei, mais de 30 quilos, e ela vem falando pra ele, vai se cuidar, precisa se cuidar, não procura mais ela sexualmente, porque um homem depressivo não tem, né? Não tem ereção. Normalmente não tem. Por quê? Uma depressão tira totalmente a libido, certo? Uma mulher consegue ter relação sexual, porque é só abrir, né? Agora um homem com depressão não funciona, porque ele precisa armar, né? Então ela vem, vai se cuidar, pergunta se ele foi. Não foi, só que apareceu outro bonitão na área. Entendeu? Então assim, gente, precisam procurar ajuda. Está tendo problema aí no casamento, existe uma insatisfação, busquem resolver. Não fica se achando garantido da vida, não, que você é bonitão ou que você tem muito dinheiro. Não vai ficar, entendeu? Não é só isso que segura casamento. Tem gente que se garante em cima, sei lá do quê, e acha que nunca vai ser trocado. Então, cuidado, tá? Vamos buscar ajuda. Tem um problema aí? Busca solucionar, tá? Então, só pra gente concluir, eu vou passar pra pergunta que me perguntaram nos stories, pediram pra me esclarecer, tá? Então, vamos lá. Só pra gente concluir. Isso serve para homens e para mulheres. O que gera insatisfação e irritabilidade? Todo desejo, quando eu falo de desejo, não estou falando só sexual, eu estou falando desejo de concluir uma faculdade, desejo de ter dinheiro, desejo de estar em outro estado, qualquer desejo. Aí entendemos que existe um contexto na traição, pois é, né? Tem gente que fala assim, traiu porque é safado, traiu porque não tem caráter. Às vezes traiu porque você deixaram a desejar, né? Existem muitas traições, falta de caráter, existem muitas traições que realmente é falta do outro dentro de casa, de verdade, tá? A pessoa fala, por que não separa? Gente, separar não é tão simples assim, não. Aí tem filhos, tem bens, né? Tem uma história que às vezes a pessoa não quer deixar você. Só que a pessoa tá com uma dor, uma falta, um sentimento de abandono do seu lado, né? E você não se atenta a enxergar. E às vezes a pessoa não quer te abandonar, ela só quer se satisfazer. Ela só quer se sentir amada. Quantas mulheres eu já atendi, presta atenção, quantas mulheres eu já atendi que não tinham dentro de casa atenção, afeto, reconhecimento, o sentimento de sem valor, sabe? Aquela mulher que não se sente uma morta dentro da própria casa, sente que o marido não enxerga mais ela. Aí ela começa a receber elogio de um outro que encontra na rua, do colega de trabalho. Quando ela menos espera, ela está apaixonada. Na verdade, ela não queria trair o marido, mas houve uma brecha enorme ali, que deu espaço para uma outra. Na verdade, ela está apaixonada. Quantas eu já ouvi? Eu me senti viva. Eu comecei a me sentir viva novamente quando eu recebi elogio, quando eu vi que um homem me desejou. Entendeu? Então, assim, deixam a desejar, depois vai reclamar. É lógico que não estou justificando traição, tá, gente? Eu só estou ajudando, alertando vocês a perceberem o que pode levar isso, né? A traição, tá? Então, eu não estou justificando, mas tem muitas coisas que a gente pode evitar, certo? Com sabedoria, bom?
Então assim, a gente fala assim, mas eu não traí, o meu marido merecia, minha mulher merecia, eu não traí. Gente, cada caso é um caso, tá? Não é questão de merecer, não é por vingança, é necessidade pessoal, é falta, é às vezes a situação surgir e você te pegar desprevenido. Entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Vamos concluir essa parte aqui. O desejo, ele gera uma falta. Desejo não realizado, Kézia, o desejo não realizado gera um sentimento de falta. Aí o diabo entra com o espírito do adultério. É o diabo do corpo, é o diabo dos hormônios, entendeu? Concordo, né, com essa questão espiritual, que existe a parte espiritual, sim, mas é muito mais carnal, viu, Jonas? Existe aí o diabo dos hormônios mesmo, que começa a entrar em desequilíbrio e falta e vira um problema terrível. Então aí acaba dando lugar, né? Então vamos lá. Eu não consigo concluir, né? Conclusão: o desejo não realizado gera falta. A falta gera frustração. A falta gera frustração. Uma pessoa frustrada se torna irritada, ofensiva e tem atitudes inadequadas. Então percebe de onde vem a irritabilidade? A irritabilidade vem da frustração. A frustração vem da falta, do vazio, e isso vem de um desejo reprimido. Entendeu? Então uma pessoa irritada, ela tem um desejo reprimido. Uma pessoa irritada tem um desejo reprimido. E esse desejo, pra gente fechar, não significa que seja apenas um desejo sexual, tá bom? Esse desejo pode ser de inúmeras outras coisas, tá? Vamos lá. Agora eu vou responder, espero que tenha ficado claro pra vocês aí, os motivos principais de uma mulher irritada, né? Ou que leva uma mulher a se tornar irritada. Isso serve para homens também, tá? Mas o que causa principal irritabilidade nos homens é falta de dinheiro. Olha só. O que gera principal irritabilidade nos homens é o lado profissional, né? Que é a falta do dinheiro. Que o dinheiro, para o homem, tem o sinônimo de dinheiro, para ele é poder. E a falta do sexo, né? São duas prioridades aí que gera irritabilidade no homem. Então, um homem extremamente irritado, ele está com o ego ferido. E este ego ferido pode estar sendo afetado pela falta do dinheiro, né? Ou do sexo, quando ele está se sentindo inferior. Como que um homem se sente inferior? Quando ele se sente menos dinheiro ou com pouca atração sexual, ou sexo, ou mulheres, enfim. Essas duas questões. Revelei o segredo? Pois é. Então vamos lá, eu vou responder aqui uma pergunta que me fizeram no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, tá, gente? Eu não sei se essa pessoa está aí ainda, né? Mas se ela não estiver, depois eu falo pra ela a buscar aqui. Ela me pediu pra comentar. Deixa eu desligar aqui. Conserta a mulher é falta de mandioca. Não entendi. A mulher é pela falta de mandioca? Não entendi o que você quis dizer. Se você está querendo dizer que a mulher se sente irritada por questões sexuais, não, tá? A maioria das mulheres não sente falta do sexo. Na verdade, do sexo no sentido como do homem, tá? Não que a mulher não sinta falta do sexo. Ela sente sim. Mas ela sente muito mais, em primeiro lugar. Para uma mulher sentir falta do sexo, ela precisa se sentir amada, tá? E é claro que ela vai sentir falta do sexo, porque isso faz parte do nosso organismo, tá bom? Mas uma mulher, para ela desejar um homem sexualmente, ela precisa se sentir amada por ele, né? Fora disso, ela vai sentir a falta do ato sexual, mas muitas vezes ela não quer transar com um cara que ela não gosta, ou que ela não admira mais, ou que ela esteja magoada. Mas ela sente a falta do sexo em si, mas não quer transar, por exemplo, com o marido. Por quê? Porque ela não quer. A mulher faz a ligação, ou a mulher associa sexo com amor, a mulher associa sexo com carinho, com afeto. O homem não. O homem associa sexo com sexo mesmo, com desejo e pronto.
Por isso que homens traem com mais facilidade. Por quê? Porque sexo para eles é apenas um ato, né? Não, a mulher não. Muitas mulheres, você vê muitas mulheres aí fazendo, transando, essa bagunça toda assim. Mas no fundo, existe um vazio enorme nessas mulheres. Porque elas só estão querendo competir com os homens e provar para eles que elas também têm variedades e que elas fazem o que elas querem. Na verdade, elas estão querendo competir com os homens. No fundo, não é essa a necessidade feminina primordial, tá bom? Então vamos lá. O que foi, gente, que vocês estão bravos aí, gente? Mulher, justamente. Mulher precisa de admirar para desejar. Gente, fiquem tranquilos, cada um tem uma forma de se expressar, tá bom? Não fiquem estressados, respeite a forma de cada um falar, tá? Então, leve isso pro lado mais normal. A cabeça desses homens só é sexo, acha que mulher só precisa disso. Vão fazer terapia para conhecer uma mulher. Pois é, né? Então, eu tô aqui ajudando os homens a conhecerem as mulheres. Mulheres precisam de sexo? Sim. Mas as mulheres precisam primeiro se sentir amadas. O homem tem que saber dar prazer para a mulher, satisfazer ela. Uma mulher satisfeita é uma mulher que se sente amada, né? Tá bom? E como que uma mulher se sente amada? Expliquei tudo lá do início. Então, me perguntaram o seguinte, disseram para mim, comenta sobre esse assunto aqui. Que uma pessoa fez uma postagem, a postagem diz o seguinte: mulheres, nunca aceitem, ou seja, que ele siga mulheres que não são verdadeiras amigas ou que não são profissionais cujo trabalho identifique. Ou seja, essa postagem está orientando as mulheres a não aceitarem que os seus parceiros sigam mulheres que não sejam verdadeiras amigas ou que não sejam profissionais cujo trabalho edifique. Não aceitem que o seu homem curta foto de outras mulheres na rede social. Comente ou envie mensagens. Então, existe aqui uma ordenança, né, ou um decreto de que não aceite e ponto. Que o seu marido siga ou que mulheres que não sejam amigas verdadeiras nas redes sociais e que não curta fotos. Gente, não aceitar ou dizer não aceite, a gente vai pro extremo, né? Pro controle total do outro. E quando você vai pro controle total do outro, você tá querendo dominar o outro e fazer com que o outro só enxergue você. Ninguém é uma mula, né? Pra ficar olhando só pra tua cara. Se uma pessoa não puder, por exemplo, ter uma rede social e seguir quem ele quiser e ser fiel a você, é uma pessoa, por exemplo, que não serve para estar com você. Então você vai decidir escolher a partir disso, certo? Então assim, não é a rede social em si que é o problema, é a pessoa. É lógico que seria o mais ideal, que não tivesse esse tipo de comportamento. Agora, por exemplo, você está namorando uma pessoa ou casou com essa pessoa e essa pessoa segue algumas pessoas que não são amigas verdadeiras. Quem que é amigo verdadeiro? Né? Tá muito no extremo aqui. Quem é amigo verdadeiro? Nós temos geralmente 1, 2, 3 no máximo amigos verdadeiros, né? Então, as redes sociais, você adiciona um monte de gente. Então, aqui parte-se para o extremo. Aí quando uma mulher, por exemplo, lê uma postagem dessa, ordenando que você não aceite que o seu homem siga, né, mulheres que não sejam suas amigas reais, nunca aceite homens curtir foto de outras mulheres em redes sociais, tá? Não é o mais indicado realmente. Mas quando você ouve como um decreto, e se o seu homem fizer isso, você vai começar a se sentir não valorizada, não compreendida, e que como se ele estivesse tendo um ato ou um comportamento extremamente abominável, e que você começa a olhar para ele como se ele fosse um homem, um puto da vida, né? Ou olhando para ele como se ele fosse um homem que não te respeitasse, quando na verdade tudo depende, né? Eu acredito que as pessoas, ou quem quer te trair e quem não te respeita, não é você vigiando que você vai evitar isso. Então, rede social ou sem rede social, é quem é essa pessoa para você e com você. Uma amiga de Facebook que ele segue, que ele não sabe nem quem ele é,
Não vai mudar a tua vida. Às vezes ele tem um monte de amiga no Facebook que não é amiga e que ele segue, que às vezes curte foto e que não acontece nada, e tem aquela que você nem sabe que ele transa com ela. Então vamos parar de extremismo, sabe? De loucura, de ficar querendo controlar o outro. Peça respeito. Fala, olha, tudo bem se você tem rede social, se você decidiu ter, espero que você me respeite e eu confio em você. Então, se você não gostar, por exemplo, que ele curta fotos, fala, amor, sei lá como é que você chama, eu não gosto, eu me sinto mal, me sinto desvalorizado, eu não gosto que você curta foto. Mas sabe que eu vou falar uma coisa pra você? Se você não ficar stalkeando quem ele curtiu, você não vai nem sentir. Entendeu? Então, eu acho assim, tudo é uma questão de você conversar. Só não coloque isso como regra absoluta. Acho que eles têm que ter o mesmo comportamento que a mulher. E depende de quem segue o dia respeitoso. Então, eu acho o seguinte, a gente não tem como impor, mudar o outro ou controlar o outro a ponto de não me trair, né? A gente não pode pegar isso no pé da letra e no extremo. Se não fizer isso, eu não fico com você. Por quê? Porque você está colocando o seu relacionamento em cima de uma condição, certo? Então, se o seu homem ou a sua mulher não pode ter uma rede social porque senão ele vai te trair ou está te desrespeitando, talvez você esteja com a pessoa errada. Então, assim, eu diria pra você o seguinte, converse com o teu marido, com a tua mulher, diga o que você não gosta, né? Peça pra ele que não faça, mas não é necessariamente impor uma regra e uma proibição extrema, porque isto não é garantia de fidelidade. Isto não é garantia de fidelidade. Tem muitas pessoas que eu atendo, que o celular é desbloqueado, que não tem senha e que aprontam pra caramba. Ô Jonas, eu vou pedir pra você, por gentileza, não usar essa linguagem, porque as mulheres estão se sentindo ofendidas, tá bom? Então assim, no particular, com os seus amigos, a gente pode usar qualquer tipo de linguagem. Mas aqui eu vou pedir pra você, por gentileza, não usar, tá bom? A senha do celular do meu marido é tão bloqueada que nem detetive descobre. Então, Rose, existem dois motivos pela qual o homem faz isso. Ou ele deve, né, ou ele realmente está tendo aí um comportamento de desrespeito para com a tua pessoa, ou você é aquela mulher que stalkeia, que mexe e quando vê alguma coisinha desse tamanho você surta. Né? Então, ele prefere às vezes ocultar do que ver você brigar. Tá bom? Então, assim, das duas uma. Aí é você que escolhe o que você vai fazer diante disso, tá bom, gente? Então, assim, vamos ser pessoas mais leves e menos exigentes, menos impositivas, para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis. Entenda uma coisa, não é aquilo que você impõe, não é aquilo que você exige, não são o seu GPS ligado, não é aquilo que você... tem mulheres que clonam o celular dos maridos, né, para ficar stalkeando, tudo bem, você pode fazer, só que não é isso que vai garantir que ele seja fiel a você. Tá bom? Então, assim, peça respeito, converse sempre de forma leve, mostre o que é importante e o que não é, e deixe o outro tomar atitudes próprias, né? Iniciativas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, é importante que a gente imponha regras, né? É importante que a gente exija, sim, respeito, é importante, sim, que a gente fale, ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não aceite de tudo, não aceite, né? Mas também não queira colocar um outro na coleira e um tapa-zóio, porque não vai funcionar. Outra coisa grave é essa, quanto mais proibido, mais desejado. É por isso que dentro de certas religiões que proíbem demais, tem muitas podridões. Por isso que dentro de muitas religiões impositivas, que tem muitas regras, existem muito mais pecados cabeludos. Por quê? É muita regra, é muita proibição. Isso inconscientemente desperta e intensifica o desejo do erro, né? Daquilo que é errado. Então, para você que não sabe, quanto mais você proíbe, mais aquilo se torna desejável. Quanto mais você proíbe, reclama, impõe, mais aquilo se torna atraente. É o mesmo, por exemplo,
que o seu marido falou de uma certa pessoa, fez um elogio ou comentou. Aí você começa, você tá olhando pra fulano, é porque você tá com gracinha com fulano, é porque fulano olhou pra você que eu vi, é porque... Às vezes ele nem tava com intenção na fulana, ele começa a ter. Por quê? Porque você está impondo ou mostrando uma proibição e que não é pra olhar. É o mesmo que eu falo assim, olha, é o mesmo que você fala assim, olha, eu acho interessante você, Jonas, você fala bastante de igreja, né, de pregar, e de repente você vem com umas apimentadas assim, engraçado, né, aquela coisa, né? Então, quando você prega ou coloca uma placa, ou se mostra muitas vezes que existe uma regra ali, por trás tem muitas coisas, né, eu super compreendo, tá tudo bem. Tá pronto assim, já descobri fotos e traições, ele não para pra conversar, sou dependente dele, não consigo separar. Então, né, você ajuda muita gente, top, amo suas lives. Então, Rose, é uma questão aí de escolha, tá? Se você se sente dependente dele, você tem que evoluir, né, buscar crescer, se empoderar, para que você imponha um respeito, não com fala, não com gritos, né, não com choro, não adianta, isso não vai fazer com que ele molde, porque ele já acostumou. Porque ele tem senha no celular e já aprontou, você já descobriu e não fez nada, ele vai continuar fazendo, infelizmente. Tá bom? Então, acho que eu concluí, né? Ficou alguma dúvida? Vou encerrar para tentar salvar essa live. Alguma dúvida? Senão eu vou encerrar. Eu tava falando alguma coisa, não sei se eu interrompi pelo meio. Tudo bem, gente? Compreenderam? Se vocês quiserem compartilhar essa live com quem vocês acreditam precisa ouvir essas informações, são de extrema importância, tá bom? Entenda sempre o seguinte, não é, olha só, o que eu vou falar pra vocês, não é a cerca que segura o boi, é o capim. Entendeu? Ou seja, não é as proibições, é o que a pessoa tem aqui, tá bom? Tchau, tchau.